Boa noite a todos. É um prazer vocês aqui comigo, esperando chegar mais gente, que bacana. Obrigado, pessoal entrando. Hoje a nossa intenção é fazer uma breve conversa com vocês sobre como ajudar o seu filho no processo de alfabetização. Nesse novo quadro que está aí pintado, não é mesmo? As crianças voltaram para a escola. Em um dia eles tinham 4 anos e meio, 4 anos e meio, estavam na primeira fase. Agora eles já estão com 6 anos, em primeiro ano do ensino fundamental. Muitos nem sabem o que é uma escola, não tiveram uma experiência de conviver em uma escola. E aí, como é que fica? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Como vocês, pais, podem ajudar nesse processo? É muito importante que vocês saibam que a escola se preparou para isso, né? Os professores foram preparados para receber os seus filhos, a escola foi preparada para receber o seu filho. E eu estou falando da parte pedagógica. Eles sabem que a defasagem existe, né? Eles conhecem todos esses problemas. E o que a gente espera? Espera que realmente eles se comprometam. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Eles vão se comprometer com todo o processo de aprendizagem do seu filho. Aí eu falo para você, o que você vai fazer então? Né? Eu respondo muitas perguntas dos pais que eles querem saber como ensinar. Né? Eu ensino letras, eu ensino sílabas. Parece que o meu filho está com problema na alfabetização. Eu vou dar um conselho para vocês. Deixe isso para a escola. Né? A escola que é especialista, não é mesmo? Que é especialista nisso, tá bom? Veja bem, você pode ajudar muito mais do que você imagina. Eu até pus uma frase aqui para eu não esquecer de fazer. Boa parte a escola vai fazer, mas uma parte de real importância você também vai poder colaborar. E como que é isso? Então eu vou citar algumas ações que você pode ter e também vou explicar cada uma nessa nossa breve conversa. A primeira, leia para o seu filho. Eu sei que isso você escuta por aí, né? Você lê, então a mídia aconselha, leia para o seu filho. Mas eu estou pedindo, realmente dê na sua agenda, reserve na sua agenda um momento para você ler para o seu filho. Eu trabalho fora, eu não tenho tempo, Patrícia. Sempre um tempinho vai existir. Sempre aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutinhos antes de dormir que você vai ler. E esse costume vai ser muito sadio. Então, de repente, pode ser o primeiro contato que ele vai ter com os livros. Lembrando que a escola também já está fazendo esse trabalho. Procure ter momentos de leitura em família. Isso é bem bacana também. Você vai ler um livro, ou seu marido vai ler um livro, o irmão vai ler um livro. Naquele momento, todos vão sentar ali na sala para ler. E ele também vai ter um livrinho ali, que ele vai folhear, que ele vai ler. E depois vocês vão conversar.
Então tenha esse hábito de sempre ter livros em casa. Livros custam caro. Alguém disse livros custam caro, sim. Mas tem os mais simples, né? Até mesmo um, sempre para você mostrar para o seu filho, para você folhear. Veja bem, eu quero que você saiba que você não é especialista, não é mesmo? A escola é responsável pela educação formal do seu filho. E você, sim, tem essa parte de colaboração. Converse com seu filho, sempre, né? Então, não esqueça de estar sempre falando, perguntando como foi o dia, perguntando o que ele aprendeu, perguntando o que ele mais gostou. Converse com o seu filho sobre a escola, sobre os amigos, sobre os acontecimentos. Existem muitas crianças que chegam na escola já com dificuldade na oralidade. Tem muita dificuldade no vocabulário, em se expressar. E com certeza, poucas pessoas conversam com ela. É muito comum a criança onde vive em casas onde só tem adultos, né? Ela fica muito tempo na televisão ou até mesmo no celular. No momento que você está conversando com seu filho, com sua filha, existe ali o que é muito importante, a troca, o diálogo. Eu falo, ele ouve, ele fala, eu ouço. E essa troca é muito rica e isso nós não estamos nem falando em afetividade. Eu estou falando só na aprendizagem, mas o fator afetividade, nossa, é muito relevante. Uma outra coisa também que você não pode esquecer é de estar sempre incentivando a imaginação do seu filho. Como que eu incentivo essa imaginação? Através do brincar. Então, você precisa brincar com seu filho. É importante essa brincadeira. As brincadeiras são as mais variáveis possíveis, né? Às vezes você pode o quê? Oferecer uma brincadeira que você já conhece, do seu tempo de menina. Ou num outro momento, seu filho vai também inventar, oferecer uma brincadeira. É bem bacana você brincar de escolinha com seu filho, onde ele é o professor e você é o aluno. Façam massinhas, brinquem de areia, desenhos. É importante que você resgate no seu filho a imaginação. É importante que você o aguce, né? Estimule para que ele possa falar, para que ele possa criar. E muitas vezes vão vir muita coisa louca, né? Porque na realidade o que está valendo ali é a imaginação. Contar histórias é diferente de lê-las. Quando eu conto histórias, eu estou revivendo todos os sentimentos de quando eu li o livro ou de quando eu ouvi a história. Quando eu estou contando uma história, por um exemplo, dos 3 porquinhos, eu estou não só falando as palavras, falando, né? No caso, contando a história, falando as palavras, mas eu estou passando também todo o sentimento, né? Dos 3 porquinhos, da angústia deles de ter que sair para a floresta, de construir casas, de quando construíram as casas. Então, um construiu de palha, outro de madeira, outro de tijolo.
Por que será que eles fizeram essa escolha? Então, ensine o seu filho a pensar sobre. E no final da história, ele pode até falar se ele gostou da história. Muitas outras histórias do seu tempo de menina ou do seu tempo de menino. Pode parecer, sim, estranho, mas o seu filho gosta muito de ouvir coisas de vocês. Coisas do seu dia. O que você fez? O que aconteceu no seu trabalho? Então, é importante que você interaja o seu filho com o seu dia, com a sua vida. Veja bem quantas coisas eu já falei aqui. Eu já falei de oralidade, eu já falei de imaginação, eu já falei de estímulo para a leitura. Em nenhum momento nós pegamos lápis e cadernos e fomos fazer lição, mas ainda vamos. Mas em nenhum momento eu quis ultrapassar esse ritmo da aprendizagem do meu filho, nessa angústia que eu tô que ele leia. Deixe para os especialistas. Pense bem, é muito importante que você saiba a real importância de todas essas atividades que eu estou falando. Dele aprender a se expressar, dele aprender a imaginação, a ter imaginação, aprender a imaginar, a ele brincar muito. E assim a gente está trabalhando com o quê? Com as habilidades essenciais para a alfabetização. O aluno já tem que chegar na escola já com toda essa bagagem, já sabendo imaginar, já sabendo o que é um livro, ouvindo histórias, saber contar histórias, saber conversar com o outro. E isso você, família, tem uma parcela grande de responsabilidade. Uma coisa bem interessante que eu já falei uma vez aqui em nossas lives, que são as brincadeiras com as sílabas. Eu não estou falando em escrever, eu estou falando em brincadeiras com as sílabas, que a gente chama de consciência fonológica, que a criança tem antes mesmo de entrar na escola e de aprender e de se alfabetizar. É quando eu divido as sílabas de uma palavra, é quando eu junto as sílabas de uma palavra, é quando eu brinco com o final, que é a rima, é quando eu brinco com a literação, que é o começo das palavras. É uma brincadeira gostosa. Tudo que termina em ão, chão, televisão, tudo que começa com A, amora, avião. Vamos dividir as sílabas. Eu sou um robozinho e falo, vamos dividir a palavra abacate. Abacate. Essas brincadeiras tão insignificantes e vocês não imaginam quanto isso traz de bem, né? O quanto isso é vantajoso, o quanto isso é estimulante para a alfabetização do seu filho. E falando em consciência fonológica, claro, né? O nome das letras, né? É importante que seu filho saiba o nome das letras, mas é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Não deixe ele recitar o alfabeto sem fazer a divina correspondência, né? Devida correspondência com a letra.
Então é muito comum as crianças chegarem aqui na sala de atendimento. Você sabe o alfabeto? Sim, A, B, C, D, E. E assim eles recitam. E quando você mostra a letra para eles, eles não sabem que letra que é. Então aí entra mais uma brincadeira. Eu vou fazer memória de letras, eu vou comprar um jogo de dominó de letras. Eu não vou impor que ele estude o alfabeto. Lembre bem, isso a escola já está fazendo. Eu vou fazer o quê? Eu vou querer que ele brinque comigo. Nós vamos brincar, como eu já citei aqui, os jogos de dominó, de memória, onde esteja envolvendo as letras. Nós vamos fazer disputas em quem acerta mais letras do alfabeto, num tempo mais rápido. Existem umas letras com ímãs coloridas, que é bem interessante, que elas podem ficar na geladeira, não vai riscar a sua geladeira, em que as crianças podem ali, enquanto você faz uma comida, tá ali na cozinha, então eles vão brincando com as letras ali. Lembre bem, tudo que nós vamos proporcionar enquanto pais são estímulos através das brincadeiras, através do convívio, através do estar junto, do participar. É muito interessante também que quando ele inicia, então, a leitura, ele chega, mamãe, eu já sei ler, né? Eu leio algumas palavras. Que você ouça seu filho, né? Sente e ouça. Tenha paciência de vê-lo ler, ainda que silabicamente, né? De pedacinhos. Ele vai conseguir a fluência com o tempo, que é a fluência leitora. Valorize, então, cada avanço do seu filho. Cada leitura. Ou ainda, se ele não lê, esteja sempre disposto a ouvir. Faça um ritual de todo dia, naquele mesmo horário, você perguntar como foi a escola. Ele precisa saber que você se interessa por ele. É importante que ele saiba que ele não tem só a professora cobrando em sala de aula, mas que ele também tem você cobrando. Mas essa cobrança é feita com amor. E com certeza a professora também em sala de aula é feita com amor. E aí? E na escola? Como é que fica? Vocês, pais, né? Nós precisamos acompanhar nossos filhos. Acompanhar as suas lições. Acompanhar tudo que ele fez, né? Existem escolas que não mandam os cadernos, que os cadernos ficam guardados. Então, tem um momento, né, de reunião que você vai até lá e que você olha todo o trabalho realizado pelo seu filho. Existem escolas que mandam trabalhos, textos para ser lidos e conversados, respondidos com os pais. E é uma realidade das crianças que voltam com tudo isso sem fazer para casa. Então é muito importante que você esteja sempre atento às lições do seu filho. A gente sabe da rotina do trabalho, né? Você trabalha ou você tem uma rotina pesada em casa, o seu marido trabalha. Mas a partir de hoje, na sua agenda, reserve 5 minutinhos, 10 minutinhos para ver essa lição.
Se seu filho trouxe lição para casa, acompanhe ele fazendo. Não ensine. Acompanhe ele fazendo. E ao acompanhar, perceba a dificuldade dele. Ele vai perceber que você viu que ele não está sabendo, sabe? É todo um momento que ele vai te convidar a ensiná-lo. Então, ele tem que primeiro sentir-se capaz. Ele tem que tentar resolver. E se você não consegue ajudá-lo, é importante que a professora saiba dessas dificuldades. Uma coisa bem bacana que eu gosto sempre de falar é que sempre ouça a escola, né? Sempre ouça o professor. O professor chamou, corre lá. Você não consegue ir no horário que o professor falou que é para você conversar com ele, agende um outro horário, né? Converse com a coordenação, né? Sempre ouça, queira saber o que está acontecendo. Seu filho está apresentando dificuldades. É comum o professor já ir sinalizando. E sempre você pergunte no que eu posso ajudar, além de tudo isso que eu já falei. Aquele algo a mais. Bom, gente, é comum também a gente receber aqui na sala de atendimento crianças com 6 anos que foram encaminhadas para a escola já com problemas de aprendizagem. Eu digo para você que uma criança de 6 anos ainda não teve tempo de ter problemas de aprendizagem. A não ser que ela esteja apresentando questões comportamentais e isso então esteja fazendo que ela tenha uma defasagem em sua aprendizagem com relação ao grupo, com relação às outras crianças. Mas é importante investigar. Então, esse momento é um momento de escuta. Escutar o professor, escutar seu filho e escutar o especialista. No caso, uma psicopedagoga clínica, uma neuropsicóloga, para ver que realmente, que tipo de problema é esse, então? O problema é esse que a escola está acenando que seu filho tem. Muitas vezes é apenas uma defasagem. Ele não consegue acompanhar o grupo. Aí entra outra questão muito importante. O ritmo de cada um. É muito importante que você saiba que o seu filho é único, você já sabe disso. E tem um ritmo de aprendizagem único também. Evite comparações. Não existe, né? O ritmo de aprendizagem, a aprendizagem dele é único. E nós temos de respeitar. É muito importante quando se respeita esse ritmo. A partir do momento que eu direciono o meu olhar, eu, mãe, pai, para o ritmo de aprendizagem do meu filho, parece que tudo fica mais claro. Meu filho não aprende. Não, seu filho aprende. Seu filho aprende simplesmente de uma forma diferente. Ou então seu filho aprende mais lentamente? Pode ser. Então eu quero que você leve em conta todas essas considerações. O que falamos aqui? Novamente eu vou repetir. Por quê? Porque a repetição é necessária. A neurociência nos diz. Porque aprendemos sempre as mesmas coisas para que sempre fiquemos melhor do que já somos.
Um exemplo claro disso é, por um exemplo, o corredor de Fórmula 1. Então, busquei o exemplo rápido. Ele já conhece ali, né, todo o caminho que ele deve fazer, ele já conhece o carro. E por que ele está sempre repetindo os mesmos treinos? Para que ele consiga o melhor dele. Então, a repetição é muito importante. A repetição para o seu filho, de todas as questões que eu falei aqui. E quais foram? Conversar. Conversar sempre. Conversei um dia, não, conversar todo dia. Ouvir sempre. Falar sobre escola. Contar histórias, contar sempre. Ler todo dia. Brincar. Nossa, eu acho que eu já cansei vocês, né? De tanta coisa que eu falei que vocês têm para fazer. Mas veja bem, isso é feito sempre com muito amor, não é mesmo? É sempre feito de uma maneira muito tranquila. E um pouquinho de cada vez. É muito importante também que vocês saibam que a criança, nessa idade, 5, 6 anos, 7, é necessário que ela tenha foco. E normalmente ela não tem muito. Então, cada estímulo que eu vou dar, seja único. Então, hoje vamos conversar. Amanhã vamos ler. Outro dia ou um outro horário, vamos jogar. Então, o que impede muitas crianças de ter foco, muita gente não acredita. Uma vez eu falei isso num curso, os professores regalaram o olho para mim. É o excesso de estímulos. Não, mas é nessa idade que se tem que estimular? Sim. Quando eu falo em excesso de estímulos, eu falo de muitos estímulos ao mesmo tempo. E olha, eu vou dizer para você, tem muitas escolas que pecam nisso. Eles não conseguem um foco determinado da criança em determinada atividade, porque ela não tem só o estímulo daquela atividade. Na sala de aula, ela tem mais N estímulos e todos estão acendendo as luzinhas no cérebro dela. Então, a redução de estímulos, de aprendizagens a serem ensinadas por vez, por momento. Eu preciso de você aqui agora comigo nesse dominó. Eu preciso de você aqui agora comigo nessa história. Então, mas é muito complicado quando se tem outros estímulos dentro da própria sala ou de repente dentro da própria casa, né? Tirando a atenção. Um exemplo clássico é: filhos, agora vamos ler, né? A mamãe vai contar uma historinha para você, mas ali, ao mesmo tempo que você sentou na sala, você não desligou a televisão, que ali está passando um desenho. Não, você assiste televisão, aí seu desenhinho, e a mamãe vai contando a história. Então, esse é um exemplo clássico de excesso de estímulos. Ou então, de repente, também, ele deixou no chão um brinquedo de montar que ele gosta muito. Então, ora ele presta atenção na história, ora ele olha para o brinquedo de novo, porque ele já está pensando, vou voltar para o meu brinquedo. Ora ele dá uma olhadinha ali na televisão, no desenho que está passando. Então, aquele momento é na leitura. Os brinquedos devem estar guardados e a televisão desligada. Lembrando bem, reduzir, focar no estímulo. E a gente sempre fala para os professores, cada estímulo tem um objetivo, assim como vocês. Então,
focar naquele objetivo e naquele estímulo. Eu entrei num assunto que agora a gente já vai finalizar. Eu prometi que seria uma conversa rápida, né? Nós já temos meia hora. Que são as dificuldades. As dificuldades escolares vai fazer parte de uma outra conversa nossa. Mas quando o seu filho já passou do tempo do processo de alfabetização, né, que a gente considera do 1º ano ao 3º ano, né, a neurociência nos diz que a criança ela tem de 5 a 8 anos para se alfabetizar. Seu filho pode ler aos 5 anos, pode ler aos 6, como pode ler aos 8. Você deve começar a ficar preocupado a partir de 7 anos e meio, 8 anos, esse processo ainda não se consolidou. E também a professora já sinalizou outros fatores externos que estão ali atrapalhando a alfabetização. Seu filho não para sentado, seu filho não presta atenção, ele não tem foco, ele fala demais, ele não tem memória, ele parece que não ouve o que a gente está falando. Eu não sei se quem está me ouvindo aí está se identificando com alguma coisa que a professora já falou do seu filho. Aí, nesse caso, que eu falei para você, ele precisa de uma investigação. Eu preciso saber o que tudo isso é. Não é mesmo? O que pode ser? Não sei. Não é mesmo? Precisamos investigar. Lembrando que cada ser é único. E é o ritmo de aprendizagem também. Então, finalizando essa nossa primeira conversa, eu gostaria então de estar novamente repetindo a lição de casa que eu dei hoje para vocês. Qual seria? Ler para seu filho. Brincar. Aguçar a imaginação. Brincar com sílabas, com letras, jogos de dominó, memória. Participar da vida escolar do seu filho, saber o que está acontecendo, ouvi-lo, ouvir a escola, acompanhar as lições. Acompanhar de perto para sentir as dificuldades, buscar ajuda, se necessário. Então é isso, pessoal. Então, eu lembro que eu já comecei falando e nem me apresentei, né? Eu sou a Patrícia Carvalho, psicopedagoga clínica, especialista em neuropsicologia, terapeuta do comportamento ABA, do Espaço Crescer, oficina da aprendizagem. Então, vocês me encontram no Face, a página do Espaço Crescer, oficina da aprendizagem, e vocês podem fazer perguntas para mim lá, tá bom? Vocês encontram o meu contato também, né? No próprio Insta, no próprio Face, na página do Face. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês queiram saber. Ou então a dar mais dicas. Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter me escutado e até a próxima. Boa noite.